E eu quero aproveitar também para falar do Vinícius Júnior, né? E que Copa tá fazendo o Vini, né? O Vinícius Júnior, que muito se cobrava dele, e eu, com razão, faltava o Vinícius do Real Madrid jogando na seleção. Faltava um Vini que fosse mais decisivo, faltava um Vini que chamasse mais o protagonismo, que chamasse a responsabilidade, falar, ó, bater no peito e falar, deixa que eu resolvo. Faltava esse Vinícius Júnior na seleção. Eu confesso que esperava que isso acontecesse em algum momento. E parece que tá acontecendo agora, nessa Copa do Mundo. O Vini, pra você ter uma ideia, no Real Madrid, o tanto que esse cara é decisivo, e confesso que tem hora que é difícil entender o porquê que as pessoas falam tão mal dele, ou contestam tanto o Vini Júnior. O Vini é o jogador que mais participou de jogadas para gol na Champions League em momentos decisivos da temporada de 2018 para cá, de 2018-19 para cá. Só para você ter uma ideia, foram mais de 30 participações para gol em mata-mata de Champions League desde então. Tá na frente de Lewandowski, tá na frente aí de outros jogadores que são estrelas dos seus times, Mbappé, entre outros. Deixa eu ver, eu vou até pegar aqui os números, que eu tava vendo essa matéria do GE falando sobre isso. O Vini Júnior teve 30 participações em gol, então, no mata-mata de Champions de 2018-19 para cá. Foram 16 gols marcados e 14 assistências. Ele tá na frente do Lewandowski, que teve 24 participações, do Mbappé, que também teve 24, do De Bruyne com 22 e do Haaland com 20. Só para você ter uma ideia dos caras que ele tá na frente em momentos decisivos. E o que chama atenção é que dessas 30 participações em gols que ele teve nessas fases de mata-mata da Champions, 20 foram entre 2021 e 2025. Quem era o técnico do Real Madrid nesse período? Carlo Ancelotti. O técnico italiano comandava a equipe do Real Madrid e o Vinícius Júnior teve aí talvez um dos seus melhores momentos na carreira sob o comando do Ancelotti. Talvez não, os melhores momentos do Vini Júnior na carreira foram sob o comando do Ancelotti no Real Madrid e assim a equipe conseguiu ganhar 2 vezes a Champions, em 2022 e 2024, com o Vini decisivo, inclusive fazendo gol em decisão, né? Nas 2 decisões ele marca para os títulos do Real Madrid nas Champions de 2022 e 2024. Então esse cara, ele é decisivo e tá fazendo uma Copa brilhante. Se a gente tem na França o Mbappé como referência, se a Argentina tem o Messi, se a Noruega tem o Haaland, se Portugal tem Cristiano Ronaldo, a seleção brasileira tem Vinícius Júnior. É o protagonista desse time. E em meio a uma situação que o Brasil, né, tinha uma carência de um protagonista, o Vini aparece para ser esse cara nessa Copa. Até agora, são 4 gols em 3 jogos, isso sem contar que, além dos 4 gols, ele dá uma assistência ou participa de outros 2. Dos 7 gols que o Brasil marcou até agora na Copa, 6 tiveram participação do Vinícius Júnior de alguma forma. Ou finalizando e o rebote sobrando para um outro jogador, ou ele dando o passe, literalmente, como aconteceu no jogo contra o Haiti. E é assombroso, de uma certa forma, o que o Vini tá fazendo, né, nessa Copa, né? Eu tô vendo algumas pessoas falarem, né, que muitas vezes o Vini ficou ali sombreado, escanteado, muito por conta de se falar de Neymar, e se falou muito de Neymar nos últimos tempos. O que eu acho compreensível, mas ao mesmo tempo eu acho que é um erro da nossa parte, e eu me incluo nessa, porque a gente vai pelo hype, pelo que dá audiência, entre outras coisas. E aí o Vini, ele fica um pouco mais escanteado nesse sentido. Mas era ele para ser o protagonista da seleção brasileira e ele está assumindo esse papel de protagonista do time nessa Copa do Mundo. Jogou demais ontem, craque da partida, disparado, conseguiu resolver o jogo e merecia fazer um hat-trick. O hat-trick que, olha, cara, eu achei muito legal essa informação que soltaram ontem na transmissão da Globo. O Brasil não tem um jogador que faz um hat-trick em um jogo de Copa do Mundo desde o Pelé em 1958. Olha o tamanho do feito que o Vinícius Júnior poderia ter alcançado ontem na partida contra a Escócia. E o glorioso César Ramos do México tirou isso do nosso camisa 7. Poderia
ter feito os 3 gols na vitória de ontem contra a Escócia. Mas é muito legal ver o Vinícius Júnior assumindo esse papel de protagonista na seleção brasileira. Dentro desse time é inegável que ele é o melhor jogador, é inegável que ele é o cara mais pronto para brilhar e tá fazendo jus a isso nessa Copa. Contra o Marrocos, apesar do jogo ruim do Brasil, é ele quem faz o gol, é ele quem participa das principais jogadas de ataque do Brasil, é ele que chama a responsabilidade para conseguir buscar o empate naquela partida. Contra o Haiti, é ele que resolve o jogo, participando dos 3 gols, ele faz um e participa dos outros 2 gols do Matheus Cunha, e ontem, para mim, a melhor partida dele nessa Copa, fazendo 2 gols, dando volume de jogo, tendo oportunidade de fazer mais, teve gol mal anulado dele, chamando a responsa. E uma coisa muito interessante também, isso é uma informação que eu vi hoje do Vitor Sérgio Rodrigues, que é um dos comentaristas da TNT Esportes, que ele tinha notado, né, que o Vini estava evitando polêmica, evitando confusão nos jogos, né? Porque a gente sabe que o Vini no Real Madrid, em muitos momentos, ele acaba se envolvendo em polêmicas, né? Não tô dizendo que é ele que causa as polêmicas, muito pelo contrário, até porque muitas vezes os caras acabam xingando ele, acabam sendo racistas com ele, e isso, claro, que exalta ele, sem sombra de dúvidas. E ele também é um jogador provocativo na bola, né? O cara do drible, é o cara que vai pra cima. Em muitos momentos isso acaba pilhando na cabeça, acaba pesando e o cara fica um pouco mais nervoso. É normal e eu dou total razão pra ele nesse sentido. Só que nessa Copa a gente tá percebendo ele em muitos momentos ali que poderia se iniciar aquele montinho, aquela confusão e tudo mais, ele ficando mais de canto, ele ficando na dele, não entrando em bola dividida, não entrando em confusão. E o Vitor Sérgio trouxe a informação, ele conversou com o staff do Vinícius Júnior, né, pessoas próximas a ele, e eles disseram que foi feito todo um trabalho mental com o Vini para que ele só focasse no principal. Focar em jogar bola, focar em resolver as partidas, focar em dar o seu melhor dentro de campo e não se envolver em polêmica. E aparentemente está dando certo. É um cara que está sendo decisivo, é um cara que está extremamente concentrado nos jogos e não tá entrando em confusão, não tá entrando em briga e tá sendo o protagonista da seleção brasileira merecidamente. Baita partida ontem e pode ser sim o cara que resolve nessa seleção, nessa sequência aí de Copa do Mundo. O Brasil vai precisar muito dele na próxima segunda-feira, eu não tenho nem dúvidas disso, espero que ele esteja muito